é sempre ensinável. A criança é uma esponja. Tudo que você fala para ela, ela aprende. Uma criança, ela é sempre humilde. Uma criança, ela é pura nas suas intenções. Eu vejo a pureza com as crianças do berçário. Eu vejo a pureza com as crianças da educação infantil. São puros. Eles não me olham de cima a baixo dizendo: hoje professor, não. Eles podem me ver, eles saem correndo para me abraçar. Eles não me julgam pela aparência, eles não julgam pela riqueza, pela pobreza. Eu não ofereço nada para eles, apenas o ensino. Eu não tenho dinheiro para dar para eles, mas eles não ligam para isso, eles só querem um abraço. A intenção deles é pura. Ele não busca destaque. Você já viu alguma criança buscando algum destaque em algum lugar? Não fica pensando o que as pessoas vão achar. Eu tenho isso muito porque nós como pais, quando vamos vestir os nossos filhos, é o terror, né? Não combina nada. Mas quando as mães vão para o retiro, fica difícil vir para a igreja no domingo. O que eu vou colocar nessa criança, gente? E aí você veste ela de todo tipo lá, coloca o xadrez com o liso, o tênis, mistura as cores, né? Parecendo o arco da aliança, o menino. É o que nós chamamos, né? Não vou fazer piada com baiano, não. Né? Vou deixar os baianos para lá. São abençoados. Mas a criança liga e fala assim: tá feio, pai. Não, ela vem achando que ela está balando. Porque ela não liga para isso. Ela está ligando porque que as pessoas vão achar, se ela está bonita, se ela está linda. Já viu a reação da criança? Fala assim: você está tão lindo. Ela, tipo, né? Por quê? Elas não ligam. Elas são sinceras. Cuidado quando você chama para comer na sua casa. Se a criança for sincera, ela vai falar: não gosto, não quero, está ruim, está salgado, né? A gente tem que ensinar: se tiver salgado, não fala, obrigado, né? Tem que ensinar porque ela é sincera. E Jesus está ensinando isso. Ei, vocês estão com muita malícia. Vocês estão com uma intenção errada no coração de vocês. Olha aqui para essa criança. Deixa ela ministrar a vocês. E é assim que nós precisamos ser. Não com atitudes de criança, mas com intenções. Ele não está falando aqui de atitudes de criança. A criança tem uma atitude que não corresponde com responsabilidades, mas a intenção dela é pura. E eu e você precisamos ter esse coração para entrar nesse discipulado. Onde a palavra tem nos confrontado. Aqui entrou muitas coisas. Muitas vezes a palavra me confrontou. Nazarã, uma vez o pastor Tinho, ele sempre prega, né? Ele não sei se você percebeu, ele sempre prega a mesma palavra todo ano, né? Não sei se você percebeu isso, mas eu percebo. Mas é renovada, ela é viva e eficaz. Amém, pastor? Apóstolo? Não estou reclamando. E um dia fizeram essa pergunta para o Luiz Hermínio, ele falou: porque você está precisando ouvir de novo, né? Então eu já entendi, fica tranquilo, pode repetir quantas vezes o senhor quiser. Mas, agora eu já falei, né? Mas, ele pregou um dia lá em Nazarã sobre entrega. Ele já pregou aqui também, mas a primeira vez que eu ouvi foi lá em Nazarã, sobre entrega, sobre renúncia. E ele usou o versículo que fala que aquele que não renunciar a tudo não pode ser discípulo de Jesus. E ele fez uma pergunta no final, bem específica. Ele disse assim: o que você precisa renunciar hoje? E ele começou a contar a história dele, de quando ele se converteu e das coisas que ele teve que renunciar. E assim, não teve arrepio, não teve no charabanaia, não. Mas o Espírito Santo me mostrou eu jogando bola 2 vezes na semana. Engraçado, ele me jogando bola. Ele não queria me mostrar os meus lances não, né? Mas ele me mostrava o quê? É isso que você precisa renunciar. Mas isso? Jogar bola? E aí, quando você acha que não tem nada a ver, é que aí lá no coração tem a ver. Mas parece pouco talvez para você, mas para mim, e principalmente para minha esposa, que ficava lá cozinhando e cuidando dos meus filhos pequenos, era muito.
E aquele dia eu falei, amém. Senhor, eu entrego, eu não vou mais jogar. Eu vou ficar em casa, vamos ler a Bíblia, vamos cantar, vou cuidar dos meus filhos. Amém. Renunciei. Abriu uma porta no meu lar. Abriu um portal de cura, de transformação. Por causa de um dia de futebol, 2 dias de futebol, porque Ele queria curar o meu coração. Ele precisava de alguma coisa, precisava de uma renúncia, porque a gente não percebe, a gente acha que a gente está normal e vai indo, nosso coração vai se enchendo, a gente vai deixando as prioridades de Deus por conta dos dia a dia, por conta do dia a dia, e isso mexeu muito comigo. E depois eu voltei a jogar bola, vim 1, 2 vezes na quadra, mas fazia mais diferença para mim. Eu preferia estar lá, preferia estar em casa. Então o Senhor me ensinou com esse confronto. E às vezes a gente fala, meu Deus, essa renúncia, por que eu vou parar com isso? Irmãos, Deus não quer te punir. Jesus nesse discipulado, Ele não quer te punir, te ver igual quartel, né? Você vai ali, e depois ri. Não, Ele quer ver o seu bem, Ele quer ver sua plenitude, Ele quer ver sua cura, Ele quer ver aquilo que Ele criou você para ser. Mas é necessário renúncia, porque para o discípulo é necessário renúncia. Aleluia. E aqui eu não quero tornar a imagem de Jesus como alguém difícil, amém? Talvez você tenha uma imagem de Jesus e eu estou desconstruindo toda essa imagem, não é isso. Mas também nós não podemos deixar, irmãos, que essa imagem liberal de Jesus, essa imagem que o mundo tem pregado de Deus, possa alcançar o nosso coração. Jesus, Ele nos confronta com palavras duras. Não podemos nos tornar nesses últimos dias tudo que a palavra disse que era para não nos tornarmos, achando que estamos bem. Quando a palavra diz que o diabo veio somente para o ladrão, né? O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir, e a gente acha que é fisicamente, é espiritualmente. Porque imagina, se o diabo matasse todo mundo que é dele, fisicamente, estaria todo mundo morto quase, né? Muita gente morta aí. Mas tem muita gente que está viva fisicamente, cheia de dinheiro fisicamente, mas espiritualmente está toda roubada, toda destruída. Então, esse roubar, matar e destruir, ele é espiritual. E às vezes, se nós não andarmos no Espírito, nós não vamos entender que o diabo tem roubado as nossas vidas naquela área. Nós vamos nos acomodar e estar no conforto da igreja, achando que porque tem milagres, tem sinais, ou porque eu estou fazendo, ou porque eu estou trazendo, ou porque eu estou ministrando, ou porque eu estou isso, está tudo bem. Não, irmãos, nós precisamos olhar para o nosso coração e colocar a palavra de Deus nela, colocar as nossas motivações diante dessa palavra, porque nós podemos estar parecendo que está bem aqui, entendendo que estamos salvos, e o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, e você pode ficar, porque você achava que você estava salvo, mas você talvez não, eu tenho certeza, que você sabe o que você precisa mudar e renunciar. Talvez você tenha medo de discipulado, e eu quero te dizer, não tenha medo do discipulado de Cristo, porque Ele nos confronta, mas é para nos curar. E diante desse confronto, existe o consolo. E eu estava meditando nisso, confronto, no consolo e no conforto. Jesus não vai nos levar no conforto. Não existe conforto nesse discipulado. Então, se você procura conforto, não é em Cristo que você precisa ter a sua esperança. Porque Ele diz que Ele nos consolará. E a diferença entre conforto e consolo é que o conforto, ele te tira de um lugar de pressão, te tira de um lugar de tribulação e te coloca num lugar confortável. Aqui não está confortável, eu mudo de lugar.
O consolo não. O consolo, ele está com você na dor. Ele está com você na prensa. Ele está com você na tribulação. Ele está com você ali no luto. Ele está com você te abraçando, te refrigerando. É diferente. Por isso que o Espírito Santo é chamado Paracletos. O Consolador, ele não é o confortador. Ele é o Consolador. Porque ele não vai te livrar da prensa, discípulo. Ele não vai te livrar da dor, discípulo. Da dor que confronta. Mas ele vai te dar esse consolo. E quando eu entendi isso, o Espírito Santo é maravilhoso. Ele me levou ao Salmos 23:4, diz que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Não me confortam, me consolam. Eu passo por esse vale, ele não me tira desse vale, ele me faz passar nesse vale, mas ele está comigo. Aonde caem os 1000, os 10.000? Aonde a peste chega, mas você não é atingido, mas você está seguro. Então o consolo é isso. E o conforto tira você do lugar, como eu disse. Mas o Espírito Santo é o Paracletos. E quando a Bíblia diz no Novo Testamento sobre consolo, lá, abra aí a sua Bíblia em 2 Coríntios, você que é rápido de Bíblia, 2 Coríntios 1. 2 Coríntios 1. Olha o que vai falar a palavra Paracaléu. Que isso? Mandei parar o filho do pastor Carlos, não. É uma palavra grega, Paracaléu. Não sei se fala dessa forma. Não falo grego só quando estou orando em línguas. Vamos lá. Foi uma piada, né? Mas, enfim. 2 Coríntios 1 diz assim, onde aparece essa palavra Paracaléu. Não é Paracletos, é Paracaléu. Bendito, no versículo 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Ele é o consolo nas tribulações. Essa palavra Paracaléu aparece aqui, e depois ela vai aparecer ainda mais à frente. Mas eu fui pesquisar a palavra, claro, e diz que é o ato de consolar, é o ato de encorajar, é o ato de animar. Não sei se você já correu, mas quando você corre com um professor, Daniel não está aí, quando você corre com o professor vai do lado e vai falando, vamos, você pode mais, vamos, você aguenta mais, você não chegou no seu limite, vamos, e ele vai te animando, vamos, quem já fez isso? Quem já teve essa experiência? Vamos, você pode mais adiante. É o Paracaléu, é a ação do Paracletos, é a ação do Consolador, é a ação do Espírito Santo, animando. Vamos, está doendo? Vamos, é perseguição? Vamos, é guerra? Vamos, é Covid? Vamos, é gripe? Vamos, os fossos estão cheios? Vamos, continue, crendo na palavra, olhando para a palavra, olhando para Cristo, continue, o Espírito Santo vai gerando isso em nosso coração, continue, existe uma graça. Ele não te chama, como eu disse, como discípulo, para te expor, ele não te confronta porque ele é autoritário, não, ele te confronta porque ele quer te levar a esse lugar. Para quê? Para nos preparar, porque o que está vindo é terrível, mas não é maior do que aquele dia, não é maior. O que foi provado e conquistado na cruz foi a maior declaração de amor que alguém pudesse dar, e morreu por você. Mas isso não te isenta da responsabilidade de um discípulo, que é tomar a sua cruz, que é ser confrontado pela palavra dele, que isso gere mudança na sua vida. 2 Timóteo 3, 16, 17,
diz que toda a escritura é inspirada por Deus, e presta atenção, é útil para o ensino, repreensão, correção e educação. Isso é discipulado. Os 3 pilares do discipulado: ensino, repreensão, correção e educação. Eu estou sendo ensinado, mas eu estou sendo repreendido. Como está o meu coração quando eu sou repreendido? Tem gente que não gosta. Como está o meu coração quando eu sou corrigido? Irmãos, eu sofri tanto, estou sofrendo, e graças a Deus por isso, na escola, porque eu vim todo seco, e eu entro numa estrutura de escola, já andando, excelente. Meu Deus do céu, não existe uma escola que tem colorido. Tudo que eu pergunto, como que é lá? É preto e branco, é preto e branco. Aqui é tudo colorido, tudo bonito, parece uma apostila o negócio. É uma apostila, né? Irmãos, pelo amor de Deus, o pastor Marcos tem que divulgar as matérias dele, que ele dá aqui no Educar. São lindos, desenhos lindos. Então eu entrei e eu mandava fazer a minha atividade, falava, olha que legal essa atividade, passava 1, 2, 3, 4, 5 horas, na hora que voltava, tem que corrigir isso, tem que corrigir aquilo, me dava um embrulho no estômago, ai, eu passei 4 horas fazendo isso aqui. Deus me corrigindo, Deus tratando o meu coração. E o engraçado, sabe qual é? Que depois que você é corrigido, ouve a repreensão, faz aquilo que o coordenador pediu, você olha no final e fala, nossa, ficou bonito mesmo. Isso é o melhor. Isso é o melhor. Então, aceite a correção, aceite a repreensão. Deixe a palavra confrontar você, mas também não só a palavra, o Espírito. Porque a palavra sem o Espírito não adianta, o Espírito sem a palavra não adianta, irmãos. Eles andam juntos, não tem como separar Jesus do Pai de Jesus, do Espírito, não tem como. A mesma coisa, não tem como separar a palavra do Espírito. Então, se você é confrontado por essa palavra, ao mesmo tempo você é consolado pelo Espírito. E eu gosto muito daquilo que Pedro disse, quando os discípulos disseram, dura essa palavra, porque Jesus começa ali a trazer uma revelação, de que aquele maná lá no deserto, não era o suficiente, mas agora está aqui com vocês, o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pão vivo, aquele que come de mim, viverá por mim, terá a mim, permanecerá em mim, aquele que beber do meu sangue, estará comigo em aliança. E Jesus começa a declarar isso, e os discípulos começam a falar, meu Deus, agora vamos ter que comer ele. Ai, e agora? Ou talvez mexeu na religiosidade deles, porque quando fala que é maior que Moisés, eles chegam a demonhar. Não sei por que era dura aquela palavra, porque hoje nós entendemos já. Hoje quando lemos, entendemos que é o sangue, que é o vinho. Você fala para uma criança, para você ver, vamos tomar o sangue de Jesus, ela fica assustada, ela fala, até ela entender, você vai ensinando. E aí, ele chega e diz, é dura essa palavra. E a Bíblia diz que alguns discípulos deixaram Jesus naquele momento, não sabe quantos. Não suportaram aquela palavra, não suportaram aquele confronto que Jesus havia lhe dado. Alguns até permaneceram, como foi o caso de Judas, mas com o coração e a motivação errada. Outros não aguentaram e foram embora, mas teve ele novamente. Jesus pergunta para os discípulos, vocês também querem ir? Jesus não alivia para eles. Jesus não fala para eles, olha, depois dessa palavra aqui eu vou dar um coffee break, eu vou fazer uns milagres, vou dar um poder para vocês, né, para a gente aliviar essa tensão que está aqui. Não, Jesus chega e fala assim, vocês também querem ir? Jesus não era um cara tão legal de se conviver. Tire essa imagem. Jesus nos confronta nas nossas motivações. Não há nada oculto diante dos olhos dele. Por isso, deixe ser confrontado, arrume o seu casamento. Se você tem que tomar a posição de sacerdote, tome esse lugar. Pela palavra.
porque sozinhos, através da nossa força, nós não podemos. Mas a tua palavra diz, Senhor, que eu tenho que amar a minha esposa como o Senhor amou a mim, se entregando pela igreja, e eu quero me entregar por ela também. Começa a declarar a palavra sobre a sua vida. Esposa, você que tem a dificuldade da submissão, começa a declarar a palavra. Pare de fingir, pare de andar com as motivações erradas, com a sua casa toda errada, com o seu coração todo errado e achando que está tudo bem, mas não está. É tempo do fim, são os últimos dias, e nós não podemos nos tornar aquilo que Paulo disse a Timóteo: egoístas, avarentos, presunçosos, amantes de si mesmo. Não podemos. E Pedro declara: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? Mais uma vez, Pedro. E a palavra que ele diz ali, a raiz daquilo que diz palavras de vida eterna, é remate, remata, que é o plural da palavra rema. E a palavra rema, ela significa o seguinte: palavras que vivificam, confrontam, curam e salvam. Esse é o significado da palavra rema. É uma palavra específica, liberada diretamente para o seu coração. Existe logos, o logos de Deus. A palavra também é traduzida como logos, que está lá em João 1, o logos de Deus. A palavra, algo total, a Bíblia, aquilo que foi falado no começo, no princípio, no meio, no fim. Mas existe também o rema de Deus. O rema de Deus é aquele confronto que vai direto ao seu coração, que te vivifica, que te cura. Então Pedro está falando aqui: só tu tens essas palavras de confronto, mas que geram zoe, que geram vida de Deus em nós, e vida para a vida eterna. Então para onde iremos nós? Talvez alguns foram para a concorrência, onde diz que não precisa de tanto esforço, não precisa pagar tanto preço, não precisa renunciar a nada, não precisa ser curado. Não, o sangue de Jesus passou, acabou, meu filho. Agora você não, e você continua vivendo. Para de mentir, irmãos. Quantas vezes eu falei com pessoas, diz: não há condenação para aqueles que Jesus, justificando porque ele não quer voltar no passado e resolver as pendências. Nós precisamos resolver o nosso coração diante de Deus, as nossas motivações diante do Senhor. Nós precisamos resolver os nossos pensamentos. Você acha que Deus não está vendo e ouvindo os seus pensamentos? Você acha que Jesus não te vê? Homem, principalmente. Meu Deus. Por favor, se entregue a essa palavra, se entregue a esse confronto. Talvez a disciplina que Deus quer te trazer, talvez você seja um homem de Deus, vai nos PGs, participa, é um homem de Deus, glória a Deus. Ninguém está falando aqui, os discípulos estavam sendo confrontados, irmãos. Pedro foi chamado, sai para lá, diabo. Peraí, que isso? Antes o Senhor estava falando que era o Pai que me revelava, agora o Senhor está falando Satanás, sai para... Meu Deus, se Pedro fosse mimimi, me chamou de diabo, eu vou embora. Não quero. As palavras de Jesus nos confrontam, e talvez o confronto para você seja a disciplina do seu filho. Porque a palavra diz: não deixe de disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Você a castigará com a vara e ela livrará da morte. Você crê na palavra de Deus? Então por que você não faz? Mas é porque a minha cultura, eu apanhei tanto, e eu não quero bater no meu filho. Você não está sendo confrontado pela palavra. Aceite, fala: Senhor, é verdade, eu preciso viver isso aqui. Talvez você tenha se irado. Não leva o desaforo para casa. Hoje eu tive a oportunidade de não levar desaforo para casa. Nós fomos num estabelecimento, pedimos uma esfirra 40 minutos antes, porque
é uma correria para chegar, passar, pegar e vir. Chegou lá, passaram a esfirra para outro. E aí falou, vai ter que fazer. E assim, com todo desleixo, né, para minha esposa. Tem que fazer e tal, você vai esperar? Tá bom, vou esperar, mas não tem pronto? Tem pronto, é ali, pronto. Aí tá, a Isabela foi lá, escolheu, achou que a mulher... Não, esse aqui, a Isabela perguntou, então, você está colocando para mim? Eu quero... Não é para você não, essa aqui já está fechada. E ela chega no carro, né? E eu ali, Senhor, me ajuda na palavra, Pai. Senhor, misericórdia. E ela chega e fala, não tem esfirra. Ela fez isso. Na hora, a vontade que dá, qual que é, irmãos? Na nossa carne. É levantar e falar assim, eu quero agora a minha esfirra. Eu pedi, eu paguei, eu quero a minha esfirra. Não é verdade? Mas aí nós olhamos para Cristo e falamos, não, hoje não é o dia. Está tranquilo, vamos lá. Vamos lá, está tudo bem, eu não estou com fome. Não estava mesmo. As crianças, eu estou, né? Sincera, eu estou. Calma. E aí encontramos um outro lugar, passando. Paramos, nos atenderam super bem. Mas na hora saiu quentinho, falou, não, eu faço para vocês, né? Faço para vocês na hora, coloca até mais queijo, mas... Já pensou se eu mirasse? Se eu falasse, eu não levo desaforo para casa, sabe por quê? Mateus 5,38 é uma das palavras mais confrontantes para mim. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, nos digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a face esquerda. Se alguém quiser processar você e tirar-lhe a túnica, deixe também que leve a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vai com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas a quem quer lhe pedir emprestado. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Deus Pai, que estás nos céus, porque Ele faz o sol nascer sobre os maus e os bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti. Quantos têm coragem de declarar isso, irmãos? E construirei no cume do monte. Nós paramos de cantar essa canção porque paramos de progredir no discipulado de Cristo. O sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Senhor, isso me
confronta muito, irmãos. Isso confronta o meu coração. Essas palavras não são poéticas. Por favor, a palavra de Deus não é poético, irmão. Não é poético. Ela é verdade, ela é vida. Jesus está dizendo ali para os discípulos amarem aqueles que o iam perseguir e cortar os seus pescoços. Destruindo uma teologia formada por tanto tempo, por tantos intérpretes, que ele tirou isso. Olho por olho, dente por dente, essa era a regra. Aquela prostituta merecia o apedrejamento. Essa era a lei. Mas ele disse: eu sou a lei. Eu sou o clero, eu sou o cumprimento dela. Isso me confronta muito. Quando eu olho para as notícias fraudulentas, mentirosas, daquilo que temos como inimigo, talvez terreno, nos dá uma indignação e uma vontade de orar para que eles morram. Mas essas palavras confrontam meu coração e giram tudo que está aqui dentro e diz: não, você vai ter que orar para abençoá-los. Um dia nós estávamos sendo perseguidos por uma vizinha e ela fazia seus rituais e xingava os meus filhos, xingava a minha casa, xingava a minha família. O muro da casa dela, assim, a janela dava para frente da minha. Irmãos, ela falava tanta coisa que: seus pobres, o que vocês estão fazendo aqui, seus miseráveis? Essas crianças são miseráveis. E eu sempre repreendia. Um dia cheguei e falei para ela: você não fala assim não. E um dia o Senhor falou: ore por ela, ame ela. Mas como? Como que eu vou amar alguém que está mandando maldição na minha casa, está xingando os meus filhos? Porque eu falei para você fazer isso. E se você é meu discípulo, você vai fazer. Ah, meu Deus. E eu comecei a mudar a minha oração e comecei a abençoá-la, porque a primeiro momento as palavras saíam da minha boca, mas não saíam do meu coração. Mas é por conta da tua palavra, Senhor. Eu declaro isso, eu amo ela, eu amo ela, eu amo ela, eu oro por ela, e eu quero a salvação dela, a salvação dos filhos dela, da casa dela. E isso foi tomando um lugar no meu coração. E aquela mulher nunca mais abriu aquela janela. E esse amor gerado nesse lugar de oração da palavra de Deus gerou preocupação. Amor, o que aconteceu? Será que ela está bem? Deixa a palavra fazer efeito. Se Ele manda perdoar, perdoa. Declara: eu perdoo, porque uma das palavras mais duras de Jesus também é sobre o perdão, porque Ele disse que se eu não perdoo, Ele também não me perdoa. Então por que você está com isso no coração? Libera a palavra. Libera a palavra. Libera a palavra. Eu gostaria que você ficasse de pé. Existem palavras liberadas sobre a sua vida. Como foram liberadas para a minha vida quando eu preciso perdoar, quando eu preciso me humilhar, quando eu preciso ceder. Existem palavras de Deus liberadas sobre o nosso coração.
E existe uma palavra liberada sobre a sua vida, da qual você esqueceu e não fez, e não está fazendo, e não está praticando. E essa imagem vai aparecer porque o Espírito Santo, ele é fantástico, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele faz a obra, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Os 3 pilares para uma santificação: pecado, justiça e juízo. É ele que convence, é ele que te leva a esse lugar. Então ele vai trazer à sua mente agora situações em que você não cumpriu e não praticou a palavra de Deus, mesmo sendo confrontado por ela. E é dia de hoje você vai entregar. Hoje você vai entregar. Hoje você vai dizer: eu quero renunciar a isso, eu quero cumprir a tua palavra nisso. Seja no seu casamento, seja na criação de seus filhos, seja na obediência aos seus pais, em tudo, seja em qualquer área da sua vida. Hoje é o dia de você dizer sim para esse discipulado. Sim para esse discipulado. E eu quero dizer uma coisa: ele não chama os perfeitos, ele não chamou os perfeitos da época, os teólogos, os sabichões da palavra, não. Ele chamou simples pessoas que disseram sim para ele. Ele só precisa do seu sim. Então feche os seus olhos e deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Desesperado de amor, eu estou disposto a morrer por ti, e construirei no cume do monte um altar. O sacrifício sou eu. Eu quero fazer esse apelo aqui para você que recebeu essa mensagem agora do Espírito Santo na sua mente, porque é Ele. Se você quer entregar isso no altar hoje, está aqui, entrega isso, renuncia isso. Eu quero te convidar, vem à frente, vem à frente. Eu sei que isso é poderoso, porque naquele dia eu fui à frente. Por um simples futebol que passou na minha mente, eu fui à frente. Não recebi, eu não senti um arrepio, nada disso, mas eu fui com o meu coração entregando aquilo que estava passando no meu coração, passando na minha mente, sabendo que era o Espírito Santo. Então eu quero te chamar, você que tem algo para entregar hoje. Você que tem algo para entregar hoje, renunciar hoje, vai girar uma chave na sua vida, na sua casa, na sua família.
apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti. Você que quer um nível de discipulado ainda maior com Cristo, você entendeu que essas palavras são palavras de confronto e está disposto a vivê-las. Quero te chamar também. Se isso mexeu com o seu coração, se essa palavra foi direcionada a você, quero te chamar aqui também para que essa palavra seja selada no seu coração. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Vem com esse coração, Senhor, eu abro mão. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. Começa a entregar a Ele. Esses que vieram à frente, Senhor, entendendo que é o lugar do altar, é o lugar da entrega. E tudo isso que passou no coração e na mente deles, que eles precisam entregar, eles entregam agora, Senhor, diante do Senhor Jesus. Jesus é liberada sobre a vida deles. São as tuas palavras são liberadas. Coloca a mão no seu coração assim. Aleluia.
Esses que estão à frente. Esses que estão à frente. Fazendo, irmãos, aleluia. Coloca a mão no seu coração. Senhor, nós queremos nos submeter a esse discipulado. Senhor, eu quero submeter o meu coração a esse discipulado que vem da tua palavra. Tanto daquilo que é amplo, do primeiro, do segundo testamento, que é o Logos de Deus, quanto daquele que é o Rema, daquele que vem ao encontro do nosso coração em situações, em momentos específicos da nossa vida. Nós declaramos: o nosso coração é teu, o nosso coração é teu. Independente das situações e do ambiente que for gerado nos últimos dias, Senhor, o nosso coração é teu. Nós guardaremos ele para ti e para as tuas palavras. Então, Espírito Santo, confronta o meu coração. Confronta o meu, pode ficar à vontade. Você pode repetir isso, Espírito Santo. Confronta o meu coração. Espírito Santo, confronta o meu coração nas motivações, nas intenções de tudo aquilo que eu vou fazer, tanto para as pessoas quanto para o Senhor. Está liberado, você deu a legalidade para o Espírito Santo. Então não fuja da palavra. Não fuja da palavra. Não busque caminhos para fugir do confronto. Ele te chamou para ser santo. Ele te chamou para ser servo. Ele te chamou para ser filho. Ele te chamou para ser diferença onde você trabalha, onde você estuda. Não fuja disso. Se Ele disse fala, fale. Se Ele disse se cale, se cale. Não fuja da palavra. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos para casa, está cedo ainda, amanhã é feriado, e de todo o meu coração, gostaria que você meditasse nisso, enquanto acontecem as coisas lá fora, amém? Eu olho muito poucas notícias, sabe? Eu prefiro ficar com a notícia mais atual, que é essa aqui. Eu sei que tudo vai acontecer, irmãos. Você também sabe, não sabe? E os sinais, eles não nos preparam. Os sinais, eles nos mostram. O que nos prepara é a palavra. Tá bom, pode ver as notícias, mas ore também. Ore pelo Irã. Você não está indo contra Deus, não, orando a favor do Irã, não a favor da guerra, mas a favor da salvação. Que haja milagres ali, que Cristo se revele a eles, que Cristo se revele aos judeus, os que são seus. Ore, você tem coragem de orar por isso? Um dia essa palavra me confrontou quando eu fui orar pelo Lula, quando o Bolsonaro perdeu. Jesus falou assim: você é meu discípulo? Sou. Então ore abençoando o governo dele. Eu falei: ore abençoando o governo dele, porque toda a autoridade é instituída por mim. Eu falei: Senhor, me confrontou, irmãos. Confrontou a minha justiça própria, mas me fez bem melhor. Hoje eu olho ele, vejo aquelas micagens todas, a gente dá até risada, mas o meu coração está livre, porque eu sei que em quem tenho crido, e que se eu estou no Senhor, a palavra me respalda. Amém? Então, se você vai para casa hoje, abençoado por essa palavra do Senhor,
recebendo não o conforto, mas a consolação do Espírito Santo para passar as tribulações, as dores e o dia mau que amanhã vem. Basta cada dia o seu mal, mas a diferença é que nós temos o Espírito Santo. Então vamos colocar as mãos assim para receber. Senhor, nós recebemos esse lugar de bênção, onde o teu rosto resplandece sobre nós, a tua palavra resplandece, nos ilumina, onde nós entendemos a revelação do teu Filho, o Cristo que veio e morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita do Senhor, e um dia voltará para nos buscar, mas antes disso nós estamos aqui, recebendo a consolação desse precioso Espírito Santo. Então nos leva em paz para as nossas casas, e nos dê um descanso, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.